Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos. Vamos juntos buscando esse conhecimento, no qual temos essa oportunidade valorosa junto de amigos queridos, pedindo o amparo, pedindo a proteção do nosso Senhor Jesus, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a vontade de Deus, nosso Pai, se faça presente agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, hoje seguiremos aqui com o estudo do nosso livro, Seara dos Médiuns, do capítulo 34, Desertores, né? Então esse capítulo ele traz importantes reflexões aí para cada um de nós, para entendermos que seriam médiuns desertores, né? Seriam aqueles que abandonam simplesmente o trabalho, né? Não, né? Então vamos fazer essa reflexão, não nesse sentido, desertores, porque há muitas situações que acontecem na nossa vida, que a gente precisa ter ali os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para que não sejamos nós ali, que estejamos buscando ali esses erros, trabalhando por essas questões, tá? Então é importante a gente entender, por aquele médico que conhece a verdade e pode ter aí, por algum motivo, desistido do trabalho, ele pode retomar a caminhada dele em algum momento e recomeçar. Porém, é outra questão que nós vamos abordar aqui nesse capítulo, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho o que seria, né? O que seriam esses médiuns desertores e principalmente o que nós podemos fazer. Nós temos que entender que na nossa caminhada, nós que ainda somos espíritos que transitamos ali entre erros e acertos, nós não temos ali o equilíbrio total e necessário para lidar com todas as situações que a vida tem a nos oferecer. Então, não adianta chegarmos, eu vou na casa de Fabiano, fui ali 6 meses, participei de 15 estudos e 30 palestras, agora está tudo bem comigo, eu tenho essa plenitude do conhecimento, do equilíbrio dos meus sentimentos, não vou baixar o meu padrão vibratório, vou me manter bem, jamais vou errar, não preciso mais, tchau e bênção e vou embora. Não é assim que funciona, né? Nós temos que entender que o conhecimento que a gente traz é muito importante, porém, nós participamos, né? Nós recebemos ali o amparo da espiritualidade e realizamos esse tratamento periódico. Então, cada trabalho que a gente participa, cada vinda nossa até o ambiente propício ali, como a casa de Fabiano nos oferece, onde cada um de nós pode se restabelecer, se reequilibrar, né? Recarregar ali as suas baterias, vamos dizer assim, retomar a caminhada, é um tratamento, tá? É um tratamento a cada um de nós. Os médios, eles têm uma sensibilidade que é um pouco mais aflorada, vamos dizer assim, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem ali o total ciência de como lidar com isso da mesma forma, com essa intensidade da mesma forma a todo momento. Então, a gente pode se manter bem, sim, porque a gente entende que uma prece é importante, né? A gente aprende sobre sintonia, prece, sobre o auxílio, sobre o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda que está sempre conosco, porém, mesmo assim, necessitamos desse tratamento que é muito importante, onde a gente consegue ali num ambiente de refazimento. Então, a Casa de Fabiano é um ambiente propício ao nosso refazimento, onde participamos ali da sessão, todos nós juntos, encarnados, desencarnados, vivenciando a mediunidade, trabalhando aquilo que nós nos comprometemos, que visa o bem, que visa as nossas construções íntimas, a nossa felicidade, né? Praticando o amor, a caridade, que temos ali aquela sensação do íntimo de realmente estarmos fazendo bem, e aí a gente vai fazendo esse tratamento. Então, não há outro caminho diferente que não seja o trabalho, as nossas idas, né, até um ambiente seguro ali, como a casa nos oferece, nós que estamos ligados à casa de Fabiano, entendemos um pouco sobre nós,
aquilo que nós nos comprometemos em vidas passadas com irmãos e irmãs que em determinado momento da nossa reencarnação ali aconteceram situações que por vezes não foram ali das melhores, vamos dizer assim, mas que nós temos a oportunidade hoje de trabalharmos e vivenciarmos através da mediunidade, através do conhecimento, das oportunidades que recebemos, tá? Então, o ambiente é seguro. Então, precisamos ir? Sim. Então, a partir do momento que a gente fala que tá tudo bem, eu não preciso ir mais, eu já conheço tudo e sei tudo, pessoal, vamos nos atentar quanto a isso. Sempre haverá o que nós buscarmos, sempre haverá o que precisa ser feito, trabalhado e melhorado, sempre. Nos colocarmos ali na nossa real posição. E qual seria a nossa real posição? De aprendizes do Evangelho. E bendita é essa oportunidade que nos é concedida, para que a gente possa, através desses conhecimentos que a gente adquire, que a gente estuda, trazer para a nossa individualidade, para nós, e fazer com que as coisas caminhem ali da melhor forma. Tá, pessoal? Então é muito importante. E vamos entender um pouquinho sobre essa questão de desertores, o que seriam, né? Médiuns desertores, pessoas desertoras, que desertam, enfim, né? Que praticam essas situações e acabam, por vezes, ali abandonando os caminhos ou não, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Vamos lá, aqui no nosso livro aqui de estudo. Capítulo 34, Desertores, da reunião pública de 13/5/60. Questão número 220, parágrafo 1º, 2º e 3º. Médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. Então, há uma questão a mais aí, além da questão da mediunidade, enfim, que é aquilo que pode nos ligar ali em um primeiro momento, né? Porque nós falamos sobre a mediunidade, mas vamos entender um pouco mais, vamos aprofundar aqui no texto aqui para a gente refletir um pouco sobre. De criatura a criatura flui a corrente da vida, e todos nós, encarnados e desencarnados, de qualquer condição, estamos conclamados a lutar pela vitória do bem eterno. Tá? Então, todos nós, é aquela chama que nós trazemos do nosso íntimo, né? Da nossa criação, para vivenciarmos o bem, para aprendermos, para entendermos um pouco sobre nós, tá? Mas é o nosso tempo, é o nosso momento, chegou agora, então a gente tem que caminhar, a gente tem que buscar, né? Trabalhar esse bem, vivenciar esse bem, entender um pouco o porquê, né? E essas respostas nos reconfortam e nos dão a força para que a gente possa simplesmente continuar. Desertores são, agora ele vai fazer ali algumas considerações sobre o que seria essa questão, né? De desertores. Os que armazenam pão sem proveito justo, convertendo cereais e cifrões vazios. Os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se entre cheiras de usura. Os que fecham escolas, escancarando prisões. Os que transformam as chaves da ciência em gásuas douradas. Os que levantam casas de socorro, desviando recursos que deveriam ser aplicados para sanar as dores do próximo. Olha quantas situações, hein? Os que exterminam crianças em formação, garantindo a impunidade no silêncio das próprias vítimas. As mães que, sem motivo, emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura. Os que aviltam a inteligência, vendendo emoções na fieira do vício. Os que se afogam lentamente no álcool. Os que matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade. Os que passam as horas censurando atitudes de outrem, olvidando os deveres que lhes competem.
Os que andam no mundo com todos os desejos satisfeitos. Então, esse é um ponto importante, né? Será que a nossa vida está condicionada apenas por um lado, né? Por uma questão? Ou será que seria para abranger todas as questões? Quem somos? Por que aqui estamos? As nossas buscas, as nossas reais necessidades, aquilo que realmente vai mexer no meu íntimo e trazer um reconforto íntimo, preenchendo aquele vazio, muitas vezes um vazio existencial, que a gente não sabe aonde está a resposta daquele vazio. E essa resposta está no bem, no amor, na caridade, que Jesus nos deixou como um caminho a ser seguido. Estejamos certos de que a vida nos levará para essas respostas, que precisam ser trabalhadas em cada um de nós. Aquilo que deverá estar conosco, estará. Porém, mais uma vez recapitulando, nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas por que não tentar? Por que não dar atenção? Por que não nos permitirmos seguir um caminho até então que não seguimos? Ou que adiamos? Ou que por vezes achamos que não estamos prontos? Que não é para nós, que não é o nosso momento? E assim nos colocamos em situações, em posições que não nos cabem. Amigos queridos, que nos convidam a todo instante para que possamos partilhar a felicidade que sentem com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos de amor, vivendo a real felicidade, com aquilo que realmente é nosso, que estará sempre conosco e que jamais há de se perder. Presente encarnação é uma bênção e um presente a cada um de nós que aqui estamos, estejamos certos dessa oportunidade. Mas sempre haverá a parte que nos cabe. E mesmo assim, quando nós optamos em seguir esse caminho, nos sentimos ali encorajados a buscarmos as respostas necessárias e importantes. Os que passam horas censurando atitudes de outrem, olvidando os deveres que lhes competem. Os que andam no mundo com todos os desejos satisfeitos, mais uma vez vamos refletir sobre esse ponto, e sobre todos os outros que são muito importantes também. Os que não sentem necessidade de trabalhar, os que clamam contra a ingratidão sem examinar os problemas dos supostos ingratos, os que julgam comprar o céu, entregando um vintém ao serviço da caridade, e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes nos inventários de sangue e ódio. Os que condenam e amaldiçoam, em vez de compreender e abençoar. Os que perderam a simplicidade e precisam de uma torre de marfim para viver. Os que se sentem peso morto, dificultando o curso das boas obras. Deserção, deserção. Se trazemos semelhante chaga, corrigenda para nós. Se trazemos semelhante chaga, se algum desse ponto nos pega, não há nada de errado nisso. Não devemos nos culpar e se apegar nessa culpa que muitas vezes nos impossibilita caminharmos, continuarmos. Nos mantém ali presos a situações que o tempo poderia dissolver, que o tempo poderia nos trazer ali uma bagagem, um conhecimento importante para lidarmos com essas questões. Mas nós optamos por nos prendermos, né? Nos mantermos ali amarrados a todo esse peso que não é necessário. É chegado a nossa hora de refletirmos sobre. E com certeza
nos depararemos ali com o mais importante de tudo isso, conosco mesmo e com as possibilidades que temos de nos melhorarmos, de vivenciarmos o bem e de sentirmos essa vivência em nossas vidas. E se vemos nos outros essas situações, que tenhamos compaixão, que não sejamos nós instrumentos de julgamentos, de trazer à tona ali feridas que já estão caminhando para um processo de cicatrização, mas que possamos ser nós instrumentos da paz, vibrando, entendendo, porque somos muito amados e temos aqueles que têm muita paciência e entendimento para conosco. O bem se torna ali um círculo de possibilidades a cada um de nós. Tudo bem, pessoal? Então, vamos refletir sobre essas questões. Quais são os reais desertores, né? E assim vamos caminhar. Vamos caminhar em frente sempre. Então, com essas reflexões, vamos encerrar aqui o nosso estudo, pedindo a Jesus que nos guie, pedindo a Deus que nos proteja nessa transição de mais um ciclo que está se findando, né, está terminando, para que possamos reiniciar mais um outro ciclo, com coragem, determinação, esperanças, pensamentos, para que as melhorias se façam. Mas principalmente vamos caminhar em frente, porque somos muito amados e amparados para prosseguirmos além. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. Livrai-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Estejam todos em paz. Que assim seja.